Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para mais uma apresentação do Show Mais. Mas, Dácio, tudo é mais desse canal. Claro, nós estamos no canal TV Mais. O que a gente poderia esperar? Eu queria agradecer muitíssimo porque nós estamos começando hoje o programa, pasmem, senhoras e senhores, número 2808. Obrigado, tanto é que nós completamos no último... Essa caneca é antiga, ela é de 2017, quando nós completamos 13 anos no ar. Já fizemos um novo aniversário, que foi no dia 1º de abril. O Show Mais começou bem no dia da mentira, 1º de abril. Aí, no último dia 1º de abril, próximo passado, como dizem os contabilistas, nós comemoramos os nossos 14 anos. Estamos caminhando, se Deus quiser, para o dia 1º de abril de 2019, quando completaremos 15 anos no ar. Graças à interação, graças à participação dos nossos amigos telespectadores. Você pode fazê-lo pelo www.tvmaisabc.com.br, o mais é por extenso, M-A-I-S. Eu estou lendo tudo aqui que você pode ler de casa também, o contato @tvmaisabc.com.br, e não deixe de participar pelo Facebook, que é facebook.com/tvmaisabc. E a gente sempre manda um abraço querido para os nossos amigos. São algumas famílias que lá moram, não é? Lá em Ushuaia, brincadeira, vai fazer frio lá longe também, viu? É o Primo Canto del Fredo, lá na Patagônia Argentina. Um abraço a todos vocês. Agora, com o milagre do digital, tudo pode acontecer. Antigamente era complicado, era retransmissor, era via satélite, aquela imagem horrível, aquele som todo assim. Alô, amigos, estamos lá. Hoje em dia não. O cara entra falando, parece que está do nosso lado, a imagem perfeita. Viva a tecnologia. E para celebrar essa nova tecnologia, nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro radialista, jornalista também, de muitos anos, porém nem tantos, não é? Que é o Wagner Mendes. Boa noite, Wagner. Boa noite, Dácio. Prazer. Prazer estar falando com você, com seus ouvintes, Muito com seus grande. telespectadores. Ouvintes porque você tem uma essência do rádio. A origem é todinha do rádio. A origem é todinha do rádio. Por isso que você fez tanto sucesso na Imagina, televisão, continua fazendo na isso? televisão e no rádio. Parabéns. O rádio foi uma época muito boa na difusora, lá nas associadas, no Jet Music. Jet Music. O Varig traz com exclusividade e com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard, The Rock Music, Record World. Aí esse Record World aqui. E você, Wagner? Nós estamos aqui para falar de você. Poxa. Como é que você começou? Eu sou guarulhense, né? Eu tinha o sonho de trabalhar na verdade, assim, eu sempre gostei muito de música. Eu, com 7 anos de idade, eu lembro que eu tinha um rádio, que na época não tinha... Eu estou com 51 anos de idade. E eu tinha um rádio que só tinha AM, e que eu estudava na parte da tarde. E o rádio, antes de eu ir para a escola, eu ficava 2 horas cantando todas as músicas. Tinha um programa de 1 hora de sucessos, eu ficava cantando. Então eu sempre fui apaixonado. Você lembra a marca desse rádio? Não lembro. Não lembro a marca. Mas ele é aquele rádio antigo mesmo, né? Que era válvula, que você ligava, ele demorava. Eu estou perguntando porque eu tinha um rádio chamado, imagina, tinha o adesivo da Mesbla, mas a Mesbla revendia. E tinha entrada para picape. Lembra do picape? Lembro, claro. E você... Era integrado. Eu descobri que colocando, por isso que eu tenho esse símbolo aqui, colocando o input de um microfone, eu usava toda a tecnologia do rádio para alto-falante. Então eu falava aqui e saía no rádio. Que legal. Não sabia. Aí sabe o que eu fazia? Eu levava o rádio nos vizinhos, corria um meio fio todinho do fio do microfone e fazia meus primeiros programas assim. E já tinha fã com esse vozeirão? Já nasceu com essa voz. Mas nós estamos aqui para falar de você. Senão... É difícil falar só de mim e perder você. É que eu gosto tanto do assunto, cara. Isso me fascina. Então, eu estou te falando, eu sempre gostei muito de música. E meu sonho era trabalhar em rádio. E como eu não tinha uma voz privilegiada como você tem, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em rádio. E eu entrei em rádio com 17 anos, estimulado por um amigo, e isso na rádio de Guarulhos, Rádio Universitária de Guarulhos, que era 104,1 na época. AM, claro. Não, FM. Já era FM? Quando eu tinha 17 anos. Eu vi o rádio com 9, mas quando eu comecei a trabalhar em rádio eu tinha 17. Aí era Rádio FM que eu comecei a trabalhar. E aí, em 89, eu fui locutor da Transamérica, depois passei a dirigir a Transamérica, aí fui para a Rádio Cidade de Portugal, dirigi também. A Transamérica nos anos 90 foi um fenômeno, graças a Deus. Foi. E eu passei a dirigir, fazer locução, não de ficar fazendo horário no ar, mas gravando coisas. Todas as rádios que eu passei, eu gravava, eu tinha, a minha voz era a voz padrão. É claro que de uma locução jovem, de moleque, né? Porque eu nunca tive uma voz pesada como a sua.
mas procurando sempre vender alegria. E aí tive a felicidade de colocar a Transamérica em primeiro lugar, fui para Portugal em 93, coloquei a Rádio Cidade de Portugal em primeiro lugar. Que era daqui Não tinha nada a ver. Não tinha vínculo nenhum. Não tinha vínculo nenhum. Era Olha, um português que tinha morado no Rio de Janeiro, adorava o nome Rádio Cidade. Quando ele voltou para Portugal, ele colocou no ar Rádio Cidade. E como é que ele lembrou de você? Então, pelo sucesso que foi a Transamérica, porque eu entrei em 89 e saí em 93, a convite da Rádio Cidade de Portugal, porque nós conseguimos colocar a Transamérica, que era uma rádio naquele momento pop rock, que tocava Guns N' Roses, Skid Row, Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, colocamos em primeiro lugar. E ele me fez uma proposta e eu achei que valia a pena e eu fui para Portugal. Lisboa ou Porto? Então, a rádio era em Lisboa, mas nós criamos um projeto que não era mais via satélite, já era link digital, Tá. era telefonia, na verdade. A rádio saía de Lisboa, mas era para o Porto e Algarve, simultaneamente. Olha que já legal. era um processo. Nós fomos os primeiros a criar a rede Transamérica de rádio em 93. Nós fomos o primeiro a criar a rádio via satélite aqui em São Paulo Que com a espetáculo. Transamérica. E quanto tempo durou esse projeto, Wagner? Lá em Portugal? 1 ano. 1 ano. Eu fui para ficar 6 meses. E quando eu fui Para implantar, você foi para implantar. Não, a rádio já existia. Eu fui presenteado, Darcy, porque eu fui lá para ficar 6 meses. Só que eu nunca imaginei que em 6 meses eu fosse conseguir colocar a rádio em primeiro lugar, porque lá existia uma rádio chamada Rádio Renascença, que ela era 18 anos em primeiro lugar. Puxa vida. E em olha 3 meses nós conquistamos o primeiro lugar. Quando deu 6 meses que eu falei, pô, agora eu vou embora, o dono da rádio, o seu Rui, falou assim para mim, não, mas você não vai, opa, você não vai embora agora, pá. Falei, não, eu vou embora, não, você não vai embora. E eu acabei ficando mais 6 meses. Aí vim para o Brasil com uma proposta também para E você foi com a família, com todo mundo? Na pra lá? época fui com a família. Na verdade eu não tinha filhos, nada, né? Estava namorando ainda, mas... Você era novo ainda, então? Foi 93, eu nasci em 65, 23 anos. Olha lá, um garoto, pô, que legal. Foi muito bom, foi uma Que experiência muito positiva. Porque é um mercado muito diferente, é um outro país, apesar da mesma língua. Eu falo que quando o brasileiro chega em Portugal, apesar de falar, não, eu vou para um país que é a mesma língua. Eu fiquei uma semana tentando entender o que o português falava, viu? Porque é meio enrolado. Dúvida. É meio enrolado. Não resta a menor dúvida. Nós temos agora, por cabo, nós temos o canal português, Tá. 208, acho, 208, Que da é a NET. SIC. A SIC. E é bem diferente. Tem hora que eu Você não entende. passo minutos sem entender nada. E o português na Europa, quando ele sai de Portugal e vai para outro país, e o cara fala o português, o pessoal pensa que o português é árabe, porque ele fala meio... Aquela forma de falar, o português parece meio árabe falando. E eu tive dificuldade eu fiquei 1 mês assim tentando entender, depois passei a entender bem. Hoje eu entendo bem, mas eles falam bem enrolado. O rádio, quando entra em nossas veias, geralmente acontece bem cedo. Sim, é verdade. A gente é viciado. Você sabe que eu tenho, eu acho que até um defeito. Eu durmo com o rádio ligado na cama. Eu entendo puxo, você. Não é nem no criado mudo, é comigo mesmo. Eu ponho, porque senão minha esposa não dorme. Eu ponho bem baixinho e vou horas e horas, a noite toda. Darcy, eu entendo você porque hoje o rádio ele está, esse pessoal vai me entender, da mesma forma que as pessoas ouviam música há 30 anos atrás através de disco, que depois passou para CD, depois passou para pendrive e hoje é Spotify, etc. Teve a fita cassete na entrelinha. Exatamente, na época do disco, né? Eu gravei muito fita cassete. Eu faço algumas rádios que hoje a gente chama de rádios personalizadas. Então eu faço a rádio do Corinthians, eu faço uma rádio de uma casa, uma balada chamada Villa Country, eu estou fazendo uma rádio agora de um artista muito importante do Brasil, estou fazendo uma rádio de um jogador muito importante mundial. Isso internet? Tudo internet, porque existe uma tendência, o que você falou da televisão, está acontecendo no rádio também, é claro. Hoje a gente tem uma rádio aqui, a gente até no caminho eu vim ouvindo com a minha amiga que também é de televisão, Fala o nome maravilhosa, a Sabrina Petrarca. Sabrina. Linda, maravilhosa, modelo, fala super bem. E a gente está ouvindo no carro, eu estava mostrando uma rádio para ela, que eu faço, sabendo que essa rádio tem gente que ouve no Japão, tem gente que ouve nos Estados Unidos. Com então, certeza, não é o que está acontecendo não, com a televisão. Eu acabei de agradecer a família lá em Ushuaia. Exatamente. Vai ser exatamente. longe, é longe, hein? É longe. E é uma fria. Exatamente. Então, mais essa mudança, por exemplo, então eu chego em casa, está falando que ouve o rádio de madrugada, eu acabo ouvindo essas rádios.
Ouço as rádios que eu estou fazendo e gosto muito Pelo de YouTube notícia. você ouve? Não, pelos aplicativos. Pelos Porque aplicativos. cada rádio tem um aplicativo. Tá. Então eu vou ouvindo. Agora, eu sou um cara que eu gosto muito de companhia. Hoje de manhã eu estava numa agência falando sobre uma possível rádio de uma grande marca de veículos, né? Uma montadora, e a gente estava falando exatamente isso. Que hoje o rádio, ele continua sendo ouvido. Ele continua sendo ouvido. Vai mudar, talvez, o veículo. A pessoa vai deixar de sintonizar uma frequência, mas para ouvir por um aplicativo, para ouvir pelo Perfeito. computador, para ouvir pela televisão. Com imagem, inclusive. Não podemos ficar... Exatamente. Quer citar nome de rádio? Pode citar. Jovem Pan, não é? Que tem imagem Excelente. também. É um show de bola. Band News, Jovem Pan. mesma Band coisa. News também. Exatamente. Não é? Eu acho que é um passo importante que foi dado e não tem como voltar. Não, as grandes marcas vão continuar sendo, sendo diferenciadas, porque ao longo dos anos você pega uma Jovem Pan, as pessoas vão continuar ouvindo a Jovem Pan, talvez não pela frequência, mas vai ouvir pelo aplicativo ou pela Claro. TV. Agora, a grande vantagem da internet é que a pessoa, você vai amanhã morar no Japão, você vai ouvir a Jovem Pan no Japão. Claro. Né? Acabaram as emissoras de ondas curtas, inclusive. Eu cheguei a trabalhar quase uma década na Voice of America, lá em Washington, mas acabou aquele tipo de preocupação, não é, de emitir ondas curtas, como a Voz da América, como a Radio e Televisão Francesa, como a CBC, que eu tive um período lá também, que é a Canadian Broadcast Corporation. Agora, tudo isso daí virou da tua casa, você faz. É verdade. E hoje, você vê o problema que, a gente, para falar nome de emissora, você pega a própria TV Globo, o problema que uma TV Globo está passando, porque ela tem uma estrutura absurdamente grande para fazer tudo que ela faz com perfeição, evidente, mas hoje você liga um celular daqui e você tem uma audiência maior do que a TV Globo, que tem uma estrutura enorme. Então, a grande realidade é que essa transformação, tanto é, eu não sei se você está sabendo, o Luan Santana vai começar um programa na Globo agora. O que eles estão fazendo? Eles estão levando os chamados influencers, né, que são as pessoas que têm muita audiência na internet, para angariar essa audiência também para a TV. E isso está acontecendo muito. Você vê o caso da Porta dos Fundos, que está na Record, como é que ele chama? O apresentador da Record que faz a Porta dos Fundos. Eu sou péssimo para guardar nome. O Porchat. Você pega no SBT o Danilo Gentili. Todos eles começaram dessa forma, pela internet. Então, a internet hoje, e eu fico feliz pela TV Mais também. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Carlos Carreira, que é o meu amigo de muitos anos. Eu ia perguntar de onde você conhece ele, mas fica já... Da Transamérica. Da Transamérica. Tá ótimo. Eu era diretor... Alô, Carlos Carreiras, aquele abraço. Eu sei que ele está vendo. Um abraço, Carlos Carreira. Prazer estar aqui. Quero te ver ainda. Grande. Dom Carlos Carreiras de La Mancha. De La Mancha? De La Mancha. Corintiano fanático. Nossa, pode ser corintiano assim lá longe. Eu também sou, desde pequenininho. É mesmo? É verdade. As pessoas nem sempre, né? Aqui no começo eu achava que eu era puxa-saco do Carreiras para falar que eu era corintiano. Até que um dia eu trouxe uma foto, aos 14 anos, vestido de Gilmar dos Santos Neves. Aí ele teve joelheira, calção almofadado. Ele teve que se lembra render. aquela... O goleiro usava todo um aparato. Eu vou pedir licença a você, porque nós temos que fazer um intervalo comercial, o papo está muito bom, né? Não tem comercial, não tem nada. Já já nós voltamos. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta, recebendo com muito prazer o Wagner Mendes, radialista e jornalista. Eu tenho certeza absoluta, nós estamos falando a linguagem de milhares de telespectadores, que assim como nós, né, não que tenham trabalhado em rádio necessariamente, mas que ouvem, curtem, gostam, tem paixão, amam. Né? Tem paixão, né? Tem paixão pelo rádio, Sim. não é? A minha paixão pelo rádio é uma coisa até que doentia. Até que tem dia que eu acordo meio zonzo, porque acho que mesmo dormindo aquilo vai entrando, né? É complicado isso. Mas... Darcio, se você me permite, eu queria aproveitar esse momento e falar que estar aqui para mim, eu estou falando para você de coração, e não é porque normalmente às vezes as pessoas vêm fazer um programa de televisão, acaba babando ovo, jogando confete, e eu quero deixar bem claro que não é confete, é do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, falar que é uma honra muito grande estar batendo esse papo com você, porque toda nossa. Eu acompanho o seu trabalho em televisão, especialmente em televisão, muito tempo.
você é um exemplo de profissional, é uma voz maravilhosa. Eu assim, me isso, sinto, Wagner? de verdade, eu me sinto com muito orgulho de estar aqui com você nessa Pô, eu noite. fico muito agradecido pelas De suas coração, palavras. Né? de coração, São tô muito falando. importantes para a gente. Não é? Aliás, são mais do que importantes. Não é? É o resultado de toda uma vida de trabalho. É legal encontrar pessoas que têm uma opinião positiva da gente. Pô, sem dúvida nenhuma, É, tenho muito legal. todas, Muito parabéns, legal. de Eu coração. fico feliz em recebê-lo aqui também. Né? Você está falando, fui lá em Portugal, fui dirigir uma rádio. Eu já vou sonhando, eu já vou... Assim. É interessante isso, né? Como é que seria essa rádio, essa programação? Não, você falou uma coisa do rádio que é interessante. Quando eu comecei a fazer locução em rádio, em 89, a rádio na época era segundo lugar, a Transamérica. E naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, enfim, não tinha rede social, o cara só ouvia a voz. Não tinha nada. Não né? tinha nada, só tinha rádio, mas o rádio era o grande referencial. E continua. Ó, Dom Carlos, ele tá entrando Ó o aqui, corintiano, ó o corintiano chegando. Então, eu tinha assim eu fazia locução e recebia as ligações, eu atendia no final de semana que não tinha atendente, que normalmente tinha estagiário para atender. E o rádio, ele continua sendo até hoje uma coisa que mexe com a emoção das pessoas, porque antes as pessoas imaginavam você pela sua voz. Ligava a gente para mim e falava assim, nossa, você é moreno, alto, bonito, gordo, magro, baixo, porque a pessoa faz uma imagem da voz. Hoje tem essa vantagem ou desvantagem, eu prefiro achar que no caso do rádio é uma desvantagem, especialmente para programa não jornalístico, mas para programa de entretenimento, eu prefiro que as pessoas continuem tentando imaginar quem é que está do outro lado falando. Concordo, né? concordo. Mas o rádio continua tendo o brilho, o carinho, a emoção, o envolvimento. Né? É uma coisa espetacular. Ele seduz, o rádio seduz. Não é? E tem programas feitos por essa sedução mesmo. Alô, minha amiga, muito bom. Os programas românticos, né? Românticos, aí põe uma música romântica, né? Põe um perfídia. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É uma coisa mágica, o rádio é mágico. Eu me sinto assim, um privilegiado na vida, porque eu entrei no rádio, vou te falar assim, eu entrei com 17 anos, mas motivado por um amigo que chegou para mim do nada e falou assim para mim, estou fazendo um estágio na Universitária de Guarulhos. Aí eu olhei para ele, eu tinha 17 anos, eu olhei para ele e falei assim, mas é o meu sonho. E olhei para ele e falei, pô, se ele consegue, eu também consigo. Falei para ele, Eduardo, o nome dele, nunca mais vi. Eduardo, leva eu para fazer estágio também. Eu trabalhei 2 anos de graça, a minha família me perguntava, pô, que legal, você está na rádio, mas está ganhando quanto? Quando eu falava nada, todo mundo olhava para a minha cara e falava assim, mas esse cara é um bobo. Mas na verdade eu tinha um objetivo. Não é bobo. Né? Era o meu sonho, era o meu sonho. Mas né? isso acontece e muito, não é? Eu acho que para quem é radialista nato, jornalista não, que eles têm uma outra visão também. Nós acumulamos as duas funções. Sim, sim. O radialista é muito sonhador. Ele pensa em tudo, menos no dinheiro. É verdade. Ele quer saber da produção, do que ele vai tocar, do que ele vai falar. É um envolvimento que nem nós conseguimos controlar. Aliás, aproveitando o que você está falando, Olha, a revista Ricos e Famosos, história... O Sérgio Boca. Tem uma história. O Sérgio Boca é uma figura. Aliás, seria interessante a gente tocar nesse assunto Sérgio Boca dos figurões. Né? Tudo Nossa, gente boa. você lembra da história de Guarulhos? Nossa, essa história... Sérgio Boca. Não, o Sérgio Boca foi um fenômeno. Foi. Nos anos 80 e 90. E eu lembro que eu fazia a rádio de Guarulhos, eu entrei em 84, e era uma rádio muito pequena, apesar de ser FM, e ela entrava em São Paulo, mas ela era feita pela cabeça do dono, então não era nada profissional. Aliás, nem se enquadrava comigo, porque eu tinha, na época, 17 anos, e tocava Francisco Petrônio, Dalva de Oliveira, que para mim aquilo já era antigo. Tá. Só que de madrugada eu cheguei para o dono e falei assim para o dono, escuta, o senhor não me libera fazer um programa, que eu queria fazer um programa romântico chamado Emoções? Aí o dono assim para mim, que horário seria? Eu falei, não, o horário que o senhor quiser. Ele falou, não, pode ser 2 da manhã? Eu falei, pode. Eu fazia o horário das 2 às 4 da manhã, porque era o horário que ele estava dormindo, e aí eu podia tocar o Michael Jackson, que ele não gostava, aí eu podia tocar as músicas românticas, mas dos artistas novos. Porque ele era meio retrógrado, não queria. Então, assim, na cabeça dele, 2 horas da manhã, não tem ninguém ouvindo, deixa ele fazer. E um dia, aliás, é engraçado se lembra dessa história, Carreiras. Aí eu estava na rádio e era um operador, porque não era locutor operador, era o operador. Tá. E eu era o locutor. Sim, imagina. Era separado. Totalmente. E eu estava fazendo um programa romântico chamado Emoções. Aí tinha o vidro
eu estava lendo, aí o rapaz falou assim para mim, no telefone, Sérgio Boca. Falei, Sérgio Boca? Porque o Sérgio Boca era como se você na televisão falasse, o Silvio Santos está te ligando. Ele teve uma época fantástica. Todo lugar, Good Times, todo local que você ia, estava ouvindo o Sérgio Boca. E era um fenômeno. Bom, eu atendi o telefone, alô? Ô, garotinho, beleza? Como é que você tá? E aí e tal? Eu falei assim, é algum cara imitando o Sérgio Boca. E ele falando assim, ó, eu adoro ouvir o seu programa. Eu falei, eu desconfiei, mas também não, né? Fiquei na dúvida. Ah, obrigado. Ele falou assim, quero te fazer uma visita um dia. Falei, pô, com o maior prazer e tal. Desliguei o telefone e falei pro operador assim, que Sérgio Boca nada, o cara tá tirando um sarro da minha cara. Passou um tempo, toca o telefone, toca lá na... Eu estava dentro do estúdio, eu não ouvi. Tocou o interfone da rádio, o menino atendeu, o cara falou, Sérgio Boca, vim falar com o Wagner. E naquela época, como eu estou falando, não tinha internet para você saber quem é que está falando. Eu não sabia a imagem do Sérgio Boca, eu não conhecia. Aí ele vem no estúdio assim, meio desesperado. Parece que o Sérgio Boca está aí. Falei, Sérgio Boca está aí, cara, dá uma olhada direita, é um cara me enganando. Entra ele, quer dizer, eu não sabia que era ele. Entra um cara falando que era o Sérgio Boca e um motorista dele, porque ele não dirigia, ele andava com um motorista chamado Valdir. Não sei se você sabe disso, ele não dirigia. Ele, inclusive, foi patrocinado pela Ford e ganhou um Escort XR3, naquele momento do auge. E quem dirigia era o motorista dele. Era o Valdir. Era o Valdir. Beleza. Aí ele chegou, eu tratei bem e tal, ele sentou. Ele tinha acabado, ele chegou 3 horas da manhã, porque ele terminou o Good Times às 2. E ele chegou e ficou 1 hora comigo no estúdio até terminar o programa. E ele terminou o programa, foi embora, eu falei pro operador assim, ó, ele falou para mim na Globo no sábado, isso era uma sexta-feira, no dia seguinte, ele falou assim, passa lá na Globo, porque ele fazia o Good Times na Globo, passa lá na Globo para você falar comigo, para você conhecer lá. Falei, pô, eu vou sim e tal. E ele foi embora, eu falei pro operador, esse cara aí não é o Sérgio Boca. Eu achei ainda que não era o Sérgio Boca. Eu só fui confirmar que ele era o Sérgio Boca quando eu cheguei na Globo e vi ele fazendo o programa. E era ele mesmo. Então foi uma coisa assim muito estimulante para minha carreira. Companheiros nossos, né, o Wagner, marcantes, né? Dos quais nós somos fãs também, sim, né? Você pega um Ferreira Martins, nossa senhora, voz padrão, Calhelha, né? Sim. Nossa, vozes inconfundíveis. Tássio Arruda. Imagina. Imagina não, é verdade, é verdade, isso? é verdade. É esse amor que a gente sente. Você participou do Clube da Voz? Não, nunca participei do Clube da Voz. Todos os meus amigos, nossos amigos estão lá. Entendi. Não é? Porque não participou porque não quis também, né? Não, sabe o que é? Eu acho que conforme você vai amadurecendo, não é? Você teme assumir muitos compromissos. É meio complicado. Você quer mais um sossego, não é? Ter a sua atividade, mas não exagerar. Ser chamado a qualquer hora, a qualquer momento, para gravar, aquela coisa toda. Mas você, na verdade, evidentemente, você poderia estar, nesse momento, só desfrutando da sua vida, de todo o trabalho que você fez. Se você está aqui na TV Mais, é porque você ama o que você faz. Mas tranquilo. E principalmente porque a gente sabe que é fundamental o ambiente. Né? É fundamental. Para mim, como eu estou te falando, eu passei por 5 rádios em primeiro lugar. Nas redes sociais, algumas pessoas brincam comigo, me chamam de Midas do rádio. Tal. Eu acho que é só uma coisa carinhosa. Porque, na verdade, eu acho que o grande segredo que eu tenho na minha vida é saber lidar com pessoas, é saber motivar, é saber criar equipe. Eu acho que isso daí é fundamental. E uma coisa muito importante, acho que isso aí não serve só para o rádio, né? Eu sou uma pessoa muito motivadora. Eu tenho, até algumas empresas têm me convidado para fazer palestra, que eu acho que é muito importante, porque o ser humano motivado, a força dele é muito maior. Você sabe disso, né? Tudo que eu comecei na minha vida, é importante eu falar isso para você, porque isso daí eu tenho certeza que serve para muita gente que está em casa nos assistindo. Tudo que eu comecei na minha vida, primeiro eu fui chamado de louco, depois de teimoso, depois de persistente. O louco é porque, você vai fazer isso? Louco. Aí eu comecei a fazer e continuei fazendo. Pô, mas você está fazendo isso ainda? Vou te dar um exemplo. Quando eu saí da Rádio Cidade em 99, a Rádio Cidade nos anos 90 foi um fenômeno aqui em São Paulo. Naquela época nós estouramos, o Carreiras acompanhou isso, nós estouramos Raça Negra, Catinguelê, Negritude Júnior, Soweto, todo aquele movimento do pagode, a Rádio Cidade era um fenômeno de audiência. Bom, eu saí da Rádio Cidade e assumi a Tupi FM em 99. E falei o seguinte, nós criamos um monstro na Rádio Cidade. Eu não posso criar um outro monstro igual porque você é uma cópia, eu tenho que buscar um atalho. Comecei a fazer a Tupi FM sertaneja.
primeira coisa que eu ouvia, você vai fazer uma rádio sertaneja em São Paulo, mas isso é coisa de caipira. Aí, na minha cabeça, eu sempre falo que o negativo, para mim, sempre se transformou em positivo. Eu falava assim, mais um que eu vou provar. E o tempo passou, a Tupi foi para o primeiro lugar. Eu peguei o Edson Hudson em 99. A Tupi que era que rádio, a Tupi? Então, ela tinha acabado de mudar para a Tupi FM em 104,1, a primeira frequência que eu trabalhei. Na verdade, ela era de Guarulhos em 97,7. E em 99, quando que foi para a cidade universitária ou não é essa? Não é essa. Essa daí é a AM, talvez. Não, eu acho que tinha na universidade, você está falando da USP? É. Tinha a Rádio USP. Não, estou falando do bairro, do Butantã ali. Não, já era na Paulista. Já era na Paulista. Era na Paulista. Eu assumi a Tupi FM na Paulista em 99. E a Tupi FM mudou todo esse cenário sertanejo. Hoje eu falo modestamente que o sertanejo está onde está, porque eu peguei uma rádio em 99, no maior centro radiofônico da América Latina, porque aqui São Paulo é o maior centro de tudo. Nós temos aqui um país, eu já morei, Portugal, por exemplo, é menor que a capital de São Paulo. Com certeza. E nós colocamos a música sertaneja em primeiro lugar, e mudou essa história. Aí em 99, eu também me meti a empresariar um artista chamado Edson Hudson, que era uma dupla que tinha 20 anos de carreira, não fazia sucesso, foi empresariado pelo filho do Raul Gil, foi empresariado pelo Homero Bétio, que é o filho do Zé Bétio, que foi empresário do Chitãozinho e Chororó, e a dupla não aconteceu nada. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu vi assim, durante 3 anos, você está com o Edson Hudson, tá, mas essa dupla não vai acontecer nada, isso aí não vai acontecer nada. E o Edson Hudson, em 2004, estourou com a música Azul, e foi uma explosão no Brasil inteiro, eu fiquei com eles até quase 2012. Então, o que é mais importante eu deixar vivo na cabeça das pessoas, que é o seguinte, persista, porque é bonito você ouvir que você é persistente. Claro. Não é agradável você ouvir que você é teimoso, mas o persistente é o teimoso que deu certo. E resiliente também. E resiliente, porque dificuldade nós vamos encontrar, né? Dificuldade nós vamos encontrar. Claro. Então, seja qual for a profissão, dê o melhor de você, corra atrás, não dê bola para a torcida. Eu uso de exemplo o seguinte, jogador, se der bola para a torcida, não joga futebol. Não porque joga. Quando tem um clássico São Paulo e Corinthians, por exemplo, tem 30 mil torcendo para o jogador do Corinthians quebrar a perna e 30 mil do São Paulo para o torcedor do Corinthians quebrar a perna. Então, a verdade é que a gente tem que ter persistência e, junto com essa persistência, ter a técnica. Porque, só para finalizar, eu uso de exemplo o seguinte, tem um Fiat Uno e tem uma Ferrari. Se eu perguntar para você agora, quem que chega agora no Rio de Janeiro primeiro? Você vai falar a Ferrari. Tá, mas e se a Ferrari pegar a Castelo Branco? Então não adianta você só ter a Ferrari, você tem que saber o caminho. Então não adianta só você persistir, você tem que saber o caminho, você tem que se profissionalizar. O mercado não tem espaço para quem é mais ou menos, o mercado só tem espaço para quem é bom. E a gente tem que se determinar muito. Wagner, muitíssimo obrigado pela sua presença e vai voltar mais vezes, porque a nossa Se Deus história quiser. é longa. Mas já acabou? Já infelizmente acabou. Hoje acabou só. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer. Wagner Mendes, radialista e jornalista, visitando o Show Mais pela primeira vez. Outras vezes virão. Va bene? Va bene, Carreras? Per ora è solo, una buona sera a tutti, parliamo domani e riposare in pace. Ciao bella.